Diga para o povo que eu fico. Bolsonaro não falou isso. Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos. A Polícia Federal, no seu relatório, Alexandre de Moraes derrubou o sigilo, achou um plano de fuga de Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro entrou tão a fundo na conspiração de toda a situação golpista que ele então fugiu para os Estados Unidos para ver o que ia dar com o golpe de Estado que foi conspirado e tal e coisa. E esse plano de fuga, ele estava pronto desde 2021. Você lembra o que aconteceu em 2021? No 7 de setembro de 2021, em que Bolsonaro, diante de uma multidão, chamou Alexandre de Moraes de canalha, que tinha acabado o tempo dele. Admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Deixe de censurar o seu povo! Que se ele não mandasse arquivar todos os inquéritos policiais, que ia fazer, ia acontecer, e acabou o tempo dele, não ia obedecer mais ordem judicial. Esse plano de fuga estava pronto desde 2021, que a Polícia Federal encontrou. E a polícia disse que foi feita uma adaptação para 2022 e que Bolsonaro foi para os Estados Unidos com medo de ser preso por toda a conspiração de golpe e ele fugiu para ver o que ia dar o 8 de janeiro. Onde está isso? No relatório da Polícia Federal. Diga para o povo que eu fico. Não, 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 não. Bolsonaro fugiu, se acovardou na cara dura. Por isso que realmente tropas não foram para as ruas. Essa foi. Meu querido e minha querida, pois bem, aqui está. O relatório da Polícia Federal tem 885 páginas, em que a Polícia Federal indiciou 37 pessoas por 3 crimes: tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. E esses todos são 37 pessoas nesse primeiro indiciamento. Alexandre de Moraes quebrou o sigilo sobre todo o relatório, com mais de 880 páginas, e só ficou uma parte que ainda está sob sigilo, que é exatamente a delação de Mauro Cid. E nesse relatório aqui, Bolsonaro foi citado mais de 535 vezes. O nome Bolsonaro foi 535 vezes Bolsonaro foi citado nesse relatório, com muitas provas mesmo. E a Polícia Federal, a partir de tudo que ela encontrou, afirmou que Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva de todo o planejamento da tentativa de golpe. Os atos executórios realizados por um grupo liderado por Bolsonaro tinham o objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade de Bolsonaro. Isso aqui está no relatório, escrito desse jeito, onde a Polícia Federal diz que os atos executórios, aqui entra o intercriminis. O que é isso, Andréia? O caminho do crime. Você lembra que várias pessoas aí, inclusive Flávio Bolsonaro, senador que está desesperado, estão dizendo que pensar em matar alguém não é crime? Verdade.
Verdade. Pensar em matar alguém não é crime. Mas a partir do momento que sai do pensamento e você começa a praticar atos executórios que só não alcançam o objetivo criminoso almejado por circunstâncias alheia à vontade do criminoso, do golpista, é o que a Polícia Federal descreve detalhadamente, que eles cogitaram, começaram os atos executórios no caminho do crime, inter crimines, e que se só não consumou o crime, presta atenção nisso aqui, só não consumou o crime por circunstâncias alheias à vontade dos golpistas, dos criminosos. Isso caracteriza o quê, Andréia? Crime na forma tentada. Por quê? Porque a Polícia Federal trouxe elementos probatórios que confirmaram atos executórios que só foram barrados por circunstâncias alheias. Alguma coisa aconteceu para o ato da tentativa de golpe não ser consumado. E a Polícia Federal mostrou o que aconteceu, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas tem uma outra situação. Dentro do planejamento do golpe, tinha um planejamento de assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. E também eles praticaram a cogitação, que não é crime, e começaram os atos executórios, que aí já caracteriza tentativa. Começaram os atos executórios, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos criminosos, de assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. E qual que era o objetivo, segundo o relatório? Em relação a Alexandre de Moraes, neutralizá-lo. Porque Alexandre de Moraes era muito contundente. E ele, enquanto presidente do TSE em 2022, ele tinha o poder e a competência de administrar todo o pleito eleitoral. E nesse poder, que é uma característica sine qua non da justiça eleitoral, o juiz tem o poder de polícia efetivo. Diferente do judiciário em regra, que tem que agir quando provocado. A justiça eleitoral não, meu querido e minha querida. Foi aqui que a Veja passou vergonha no crédito, no débito e no Pix. Porque a Veja jogou como bomba que Alexandre de Moraes atuou fora do processo, que Alexandre de Moraes atuou de ofício em 2022 e fez isso e fez aquilo. Passou vergonha no crédito, no débito e no Pix. Por quê? A justiça eleitoral tem essa especificidade que as outras justiças não têm. O juiz eleitoral, no caso, Alexandre de Moraes, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o responsável pelo gerenciamento de todas as eleições, ele tem um poder de polícia administrativo. E o poder de polícia administrativo tem alguns requisitos, alguns atributos que outros juízes não têm, como, por exemplo, autoexecutoriedade. O juiz eleitoral, presidente do TSE, não precisa ser provocado para agir, ele age de ofício, manda prender, manda bloquear, manda tudo e depois a gente conversa. Para quê? Para garantir o pleito eleitoral na maior normalidade e democracia possível. E a Veja não sabia disso quando falou bomba, 6 gigabytes de atuação de Alexandre de Moraes com abuso de poder. Passou vergonha demais, gente. Muita vergonha, viu? Não passa essa vergonha. A justiça eleitoral tem algumas especificidades que as outras justiças não têm. Está na Constituição, no Código Eleitoral e nas leis eleitorais e nas resoluções, viu? Como, por exemplo, só para você ter ideia, a justiça eleitoral é a única consultiva. O que é isso, Andréia? Partido político e tal coisa, pode fazer uma consulta para um juiz eleitoral. Excelência, eu gostaria de saber isso, isso, isso e isso. E protocolar, e o juiz, o ministro, é obrigado a responder. É uma especificidade também que só a justiça eleitoral tem. Faz isso para um juiz da vara da sua cidade para você ver. Ele vai te meter a vara, vai falar, vai caçar o que fazer. Eu não sou obrigado a dar consulta para ninguém, não. Vai te lascar. A justiça eleitoral, não.
Entende, meu querido? Então, o que ocorreu? O objetivo era neutralizar Alexandre de Moraes. Como? Matando ele, executando ele. Esse era o planejamento. Tem todo o planejamento que a Polícia Federal conseguiu alcançar. E Lula e Alckmin era matar os dois também. Para quê? Para que não tivesse o perigo de Lula morrer e Alckmin assumir. Tinha que matar os dois. Por quê? Porque Bolsonaro ia voltar para o poder. Era essa a estratégia. Iam matá-los, criar um gerenciamento, um gabinete de crise, comandada por militares, porque Bolsonaro estaria fugido, só ia voltar depois que tivesse tudo mais estabelecido, ia voltar como Marte, como Salvador, para pacificar o país. Os militares iam matar, ia criar o caos no Brasil, que já estava instalado, com acampamentos em tudo quanto é lugar de golpista, falando Lula não sobe a rampa, Lula não sobe a rampa. Inclusive, esse Lula não sobe a rampa, foi eles que criaram. Lula não sobe a rampa e propagou em tudo quanto é lugar, e tem lá o planejamento, inclusive escrito à mão pelo general Heleno, que está nessa trama golpista. Então, meu querido, o planejamento era esse. Eles criariam a crise, matariam, executariam, faziam o terror, aí voltariam como o paladino da justiça, vão trazer a ordem e a paz, e Bolsonaro voltaria dos Estados Unidos como o salvador e o mito. Era esse todo o planejamento que tinha por detrás de toda essa situação. Só que eles se lascaram. Por quê, André? Porque o grupo desistiu de matar, de executar o plano que estava todo acertado. Quando que eles desistiram, André, de matar? Aqui, ó. Quando? Quando o general Freire Gomes, que era o comandante do Exército, disse não. Diz que teve brigas acaloradas. Não. Não só o general Freire Gomes aqui também. E o general Freire Gomes, na época comandante do Exército, ó, falou: ó, vai ter nada de golpe. Pô, não vem nem com essa conversa. Bolsonaro, se Vossa Excelência continuar com essa conversa, eu vou ter que te dar ordem de prisão. Não quero saber disso. Não vai ter isso. Graças ao general Freire Gomes. Aí pronto. Olha aqui. Os elementos de provas obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito. Diz o relatório da Polícia Federal. E o objetivo era eliminar Lula, acabar com o pleito eleitoral, com as eleições, cancelar, anular, eliminar Lula. Só que o general Freire Gomes, comandante do Exército, quebrou toda essa estrutura golpista quando ele disse não a Bolsonaro. O plano para matar o ministro no dia 15 de dezembro de 2022 foi cancelado após a cúpula do Exército se negar a aderir o golpe de Estado. Aqui, meu querido, minha querida, o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior disseram não para Bolsonaro e todos os militares que estavam envolvidos, vários generais, inclusive. E eles foram assediados. Aqui, ó, o Batista Júnior, brigadeiro da Aeronáutica, e o comandante do Exército, general Freire Gomes, foram assediados, foram ameaçados, foram até para a porta da casa dele, nas redes sociais, ofenderam eles e tudo. Inclusive, o general Braga Neto colocou o nome deles num grupo de WhatsApp, em vários grupos de WhatsApp de bolsonaristas, e falou: ó, a culpa é desses dois aqui, ó, receberam carta do alto comando assinado por vários generais, como o general Estevão Teófilo, como o general Mário Fernandes, falando: nós vamos para o golpe e o senhor tem que ir, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bateram o pé e falaram não. Por isso que não teve golpe. Mas eu vou repetir aqui a minha tese. Sabe por que homens não foram para as ruas? Porque parte tinha general da ativa, inclusive Teófilo, o Estevão Teófilo,
que era o comandante da maior tropa do Brasil, estava junto com o Bolsonaro. Sabe por que essa galera não colocou esse povo na rua, os militares? Ia virar uma guerra civil. Porque de um lado ia ter os militares que não eram golpistas, comandados pelo general Batista, pelo general Freire Gomes e pelo brigadeiro Batista Júnior da Aeronáutica. E do outro lado ia ter o general Estevão Teófilo, do Exército, comandante da maior tropa, ia ter Almir Garnier, que era da Marinha, que tanques estavam prontos. Polícia Federal encontrou tudo isso. Ia ter uma guerra civil no Brasil. Mas sabe por que não teve? Porque Bolsonaro fugiu. Se Bolsonaro tivesse ficado, esse povo golpista que ameaçou o general Freire Gomes e ameaçou o brigadeiro Batista Júnior, teria ido para a rua. Só que Bolsonaro fugiu. O armamentozinho aqui só para matar Alexandre de Moraes, a matar Lula e matar Geraldo Alckmin. Uma metralhadora, eles iam usar esse armamento, 6 militares do Kid Pretos. Grupo de operação especial. Uma metralhadora que num aperto lá do gatilho, 800 balas por minuto. Uma rajada mata todo mundo. Um lançador de granada, que lança a granada até 400 metros, e um lançador de foguete aqui, ó, de bomba. Isso aqui era o armamento só para matar Alexandre de Moraes. Que tem um planejamento que a Polícia Federal conseguiu pegar também. Quem fez o planejamento, André? Pelo que tudo indica, lá no relatório, General Mário Fernandes, que está preso. O grupo de 5 que está preso, General Mário Fernandes, Policial Federal Vladimir Matos, Tenente Coronel Hélio Ferreira, a Tenente Coronel Bezerra e a Tenente Coronel, agora na época era Major, Rafael Martins, todos a polícia identificou que faziam parte desse planejamento de matar Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin, especialmente Alexandre de Moraes, que seria o primeiro. Por isso estão presos. Só que tem 3. Está lá no relatório. A mais que a Polícia Federal não conseguiu identificar quem são. E a Polícia Federal quer saber quem são. E tudo isso aqui, ó, com conversa no grupo de conversa lá, chamado Copa 2022, que usava um sistema de comunicação que não era o WhatsApp. É um tal de sistema Signal. Mais difícil de rastrear e tal coisa. A polícia pegou tudo. Pegou tudo. Tudo isso que eu estou falando está lá no relatório. E tem gente aí se fazendo de santo, de perseguido, que não fez nada no verão passado, que tudo isso é uma teoria de conspiração, são narrativas factoides de perseguição. Tem uma vergonha na sua cara? Lê pelo menos o relatório para você falar alguma coisa? E os Kids Pretos, então, os 6 desistiram de matar Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin, quando o comando do Exército e da Aeronáutica firmou, mesmo com todos os assédios, mesmo com a carta dos oficiais, mesmo com as ameaças, mesmo com o pessoal indo na porta da casa deles, eles falaram não. Aí os Kids Pretos, então, recuou, falou abortar, e saíram fora. Foi isso que aconteceu. Mas a ideia era matar os 3 aqui. Planejamento, a Polícia Federal pegou todo o planejamento de assassinato dos 3. Para você ter ideia, segundo turno das eleições de 2022, 30 de outubro, depois do dia 30 de outubro, na primeira semana de novembro, eles já começaram a ser seguidos. Cada passo de cada um desses 3 aqui, ó, eram seguidos. Itinerário, horário, onde frequentavam, com quem falavam, tudo. Esse mesmo grupo que ia assassiná-los começou a fazer toda a campana, todo o rastreamento, todo o monitoramento da vida deles para pegá-los no melhor momento. Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, com o cruzamento dos celulares que eles usaram com esse sistema Signal, a Polícia Federal conseguiu pegar a geolocalização, eles foram rastreados no dia e no horário aonde estava cada um.
Teve um momento que estava Mauro Cid e um tal de Gino, a 300 metros da casa de Alexandre de Moraes, e a conversa no sistema de comunicação, tipo WhatsApp, mas não é WhatsApp, é Signal, era de invadir a casa de Alexandre de Moraes, matá-lo ou sequestrá-lo. Alguma coisa ocorreu que eles abortaram. Por isso que eu falei, vou repetir, pode preparar, que vai vir bomba por aí. Mauro Cid falou que ele não tinha falado na quinta-feira, por isso que ele saiu livre lá do depoimento junto a Alexandre de Moraes. Senão, Mauro Cid teria saído preso. E Mauro Cid, segundo o relatório da Polícia Federal, estava nessa campana, nesse dia, para pegar Alexandre de Moraes. Pra você ter ideia, teve um outro momento que foi rastreada a geolocalização pelo celular que eles usaram, onde cada um estava, o itinerário de cada um. Eles cercaram um restaurante onde Alexandre de Moraes estava jantando. 6. E a conversa era: tá com armamento? Tá. Metralhadora, metralhadora, bazuca e o lançador de granada. Por quê? Eram equipamentos leves, equipamentos de uma potência lesiva, fatal, mas eram equipamentos leves, de fácil de esconder, fácil para correr e para sair fora. Tinham toda a estrutura de risco, alto risco de danos colaterais, ia matar mais gente, alto risco de algum da gente ser abatido, alto risco de todo mundo morrer e tal, mas nós estamos aqui para matar ou para morrer. Tudo isso lá, conversas. E a polícia disse e fala e comprova que Bolsonaro tinha ciência de tudo, executava tudo, comandava tudo, gerenciava tudo. Agora Bolsonaro está se fazendo de santo, não é verdade? E diz que não sabe de nada, que não viu nada, que se teve golpe não foi ele. Ai, ai, eu acho é pouco essa estratégia deflagrada por Bolsonaro na entrevista que ele deu antes de ontem, quando ele chegou em Brasília, é que ele vai jogar a culpa nos militares. Só que você conta, eu conto, tarde demais. No relatório lá, muitos militares já prestaram seus depoimentos. Lê lá os depoimentos. Todos falaram a mesma coisa. Nós agimos sob comando da Presidência da República, a quem nós somos hierarquicamente subordinados. Diz que Bolsonaro já está desesperado e está magoado e chateado. Você acha mesmo que general, coronel, não vai abrir o bico para tentar se safar? Vai tentar poupar Bolsonaro, sendo que Bolsonaro acabou de dar uma entrevista antes de ontem e disse que ele, não, se teve alguma fala de golpe, de planejamento de assassinato, de tal e coisa, não foi eu. Eu não. Vai ser o salve-se quem puder. Vai ser um entregando o outro na bandeja. Só que você conta, eu conto, eu conto. Mauro Cid já entregou. Na quinta-feira dessa semana passada, quando Mauro Cid teve que se apresentar perante Alexandre de Moraes, o pedido de prisão por parte do Procurador-Geral da República para Mauro Cid já estava pronto. Mauro Cid falou tudo. Por isso que Alexandre de Moraes soltou uma nota logo em seguida, que saiu no site do Supremo Tribunal Federal. Foi validada a delação e os benefícios de Mauro Cid. E Mauro Cid saiu pela porta que ele entrou, sem estar algemado, não foi preso. E essa parte da delação, a delação de Mauro Cid, permanece em sigilo. Por quê? Alexandre de Moraes disse que permanece em sigilo porque estão em diligência. O que é isso, Andréia? A Polícia Federal está indo atrás de tudo aquilo que Mauro Cid entregou na quinta-feira. Porque não basta Mauro Cid falar. Mauro Cid tem que indicar quando, como,
quanto quem foi, para a polícia ir atrás e encontrar provas que confirme o que ele falou, porque senão o que ele disse também não vale nada. Por isso que eu digo e repito, pode esperar que vai vir outra pancada na cabeça dessa organização criminosa, pelo que a polícia está investigando a partir do que Mauro Cid falou na quinta-feira para Alexandre de Moraes. Então vai ser um pouco tarde para muita gente. Agora eu vou falar para vocês. Tá lascado. Sabe o que é lascado, lascado, lascado? General Mário Fernandes. General Braga Neto. General Heleno. General Teófilo, Estevão Teófilo, também está lascado. 4 generais. Dos 6 que foram indiciados, pelo que eu consegui averiguar no relatório, estão lascados. E o que eles puderem fazer para tentar diminuir a sua responsabilização, eles vão fazer. E como que um general, Andréa, pode diminuir a responsabilização dele? Imputando responsabilidade a um superior hierárquico. E quem é o superior hierárquico de um general? Eu não sei se você lembra. Eu, presidente da República, Bolsonaro, sou o comandante supremo das Forças Armadas. Artigo 142. Eu, presidente, sou o comandante supremo das Forças Armadas. E blá, e blá, e blá, e blá, e blá, e blá. Vão ter que entregar o cabeção, o chefão. O que? Eu que mando. A caneta é minha. A caneta é minha. Eu que mando. Vão ter que entregar o comandante supremo. Eu sempre falo para vocês, não se iludam. Quanto maior poder você tiver, quanto maior for o cargo que você ocupar, maior é a sua responsabilização diante de atos e fatos criminosos. Bolsonaro usufruiu da mamatinha, dos privilégios, das prerrogativas, da mamata, do cargo de ser presidente da República, que tem, Andréa, tem. Agora ele vai começar a sentir um pouquinho da responsabilização dos atos e fatos perpetrados com abuso, com autoritarismo, com inconstitucionalidade, com ilegalidade, com golpismo. A responsabilidade é muito maior. O que eu acho? Eu acho é pouco. Por que, André? Deixa de ser maldosa. Não, 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 não é uma questão de maldade, é uma questão de justiça. Quem é que pagava essa conta? Paga até hoje, inclusive. Para que generais, coronéis estivessem conspirando contra o povo e contra a democracia? Não, não, não. A gente paga a conta é para outra coisa. A gente paga a conta é para a proteção da democracia, para a garantia da lei e da ordem, para a pacificação social, para a consecução do interesse público e dos direitos e garantias fundamentais de cada cidadão, e não para planejamento, conspiração, financiamento, execução de assassinatos e tentativa de golpe. Tudo por quê? Tudo porque não aceitaram que perderam as eleições. Tudo porque não sabem respeitar o que é democracia. Democracia é assim. Uma hora você ganha, uma hora você perde e tá tudo bem. 2026 tem pleito eleitoral de novo. Bota aí, meu querido, sem anistia. Queremos justiça, somos resistência. E pode esperar, o bicho vai pegar. Vai ser um entregando o outro para tentar se livrar e se safar e diminuir um pouco a sua responsabilização. E Bolsonaro
está na linha de frente e vai se lascar. Vamos ouvir aqui um pronunciamento que eu acho pertinente e importante diante desse contexto, do meu querido deputado. Também, ok? Daqui a pouco também tem a nossa Bahia, já nós vamos, vai todo mundo falar, não é? Deputado Ivan Valente, tem Vossa Excelência a palavra, com essa valentia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero falar do golpe de Estado e da tentativa de assassinato político do presidente da República, do ministro do TSE, Alexandre de Moraes, e de Alckmin. Isso aconteceu no Brasil, é gravíssimo. Os responsáveis por isso não foram todos presos. Apenas 5 estão presos, 25 indiciados. E eu quero pedir dessa tribuna que Gonê e Alexandre de Moraes decretem a preventiva de Jair Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno e todos os golpistas que participaram dessa tentativa de assassinato e golpe de Estado no nosso país. Vejam vocês, o Bananinha, filho, falou antes do Bolsonaro tomar posse, isso aqui, ó, um cabo e um soldado não precisa de jipe, fecha o Supremo Tribunal Federal. Agora, tudo gravado, entendeu? Generais, coronéis, 25 deles, pedindo que o golpe de Estado e o assassinato por envenenamento ou explosão, mostraram até as armas. E mais, no alto comando quase teve golpe. 5 foram contra, 3 eram totalmente a favor e sabe o que aconteceu? Os outros estavam, como se diz assim, acomodados. E quase nós chegamos num golpe de Estado no nosso país e num assassinato político. Sabe o que o Bolsonaro queria? Outra ditadura militar, outro AI-5, desaparecimento político, tortura, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. É isso que ele queria. E ele sempre defendeu. Brilhante Ustra. Este é um fanático bandido que já devia estar preso há muito tempo e chegou à presidência da República. E tem mais. Ele diz que não tem provas, que se pensar não tem problema. Eu vou citar a frase dele aqui, quando ele diz o seguinte, ele simplesmente falou, o golpe não se materializou e o Lula não era presidente. Logo, entende? Não teve golpe. Se tivesse tido golpe, teria assassinatos, execuções, tortura. Ele quer enganar quem, esse delinquente, entendeu? Então, eu vou citar só o general Torres Freire, ministro do Exército, que deu voz de prisão para ele, caso ele tocasse de novo no assunto de golpe de Estado. É o general do Exército. O da Marinha queria dar o golpe, da Aeronáutica também não. E depois do alto comando. O que nós estamos assistindo é uma farsa. E eu digo a vocês, os bolsonaristas que se cuidem, porque quem vem aqui defender golpe de Estado precisa ser preso também, porque não merece viver numa democracia. Eu sei porque eu enfrentei a ditadura há 21 anos, torturado nos doicode, no porão da ditadura, bandidos que nunca foram punidos na anistia, foram simplesmente não foram incomodados, são esses que o Bolsonaro defendeu. Por isso eu quero dizer a vocês o seguinte, não se brinca com democracia. Não vai ter Trump, não, para vir salvar ele aqui, não. Não vai ter. As instituições... 30 segundos, presidente. As instituições conclui, deputado, por favor. Poder. Eles não têm condições de dar o golpe. Amanhã eu vou falar de como o Exército Brasileiro precisa de uma imensa depuração, de uma nova legislação. Não tem artigo 142, entende? Não tem esse negócio, poder moderador, nada disso. O Exército tem que estar na caserna, como em qualquer democracia. Por isso, anistia nunca para Bolsonaro. Nós temos aqui... Deixa o homem falar, gente. Nem deixa o homem falar. Estão com medo de quê? Cambada de delinquente, como disse o deputado federal Ivan Valente. E o deputado Ivan Valente citou o Freire Gomes, que segurou o chifre do capeta junto com o brigadeiro Batista Júnior,
Mas teve um almirante de esquadra da Marinha, olha aqui, ó, conversas de WhatsApp, eles diziam ali, ó, que o almirante já tinha preparado tanques, que tanques de guerra já estavam a postos e prontos, que era só Bolsonaro dar o sinal verde que tanques já estariam prontos por parte do comandante da época, Almir Garnier da Marinha, o almirante aqui. É, meu querido, então assim, não foi um domingo no parque. Nós tivemos à beira de uma guerra civil, que ia virar guerra civil, porque uma parte não estaria de acordo e outra parte estaria de acordo. Ia ser guerra civil, o bicho ia pegar fogo. Mas aí Bolsonaro fugiu. Bolsonaro fugiu e deixou na mão os borras-botas revoltados da vida. Tem uma conversa lá, para você ter ideia, de um tenente-coronel com Mauro Cid. Falou assim: o presidente tinha que ter pelo menos moral, um mínimo de moral, para avisar o povo que está em frente aos acampamentos que ele não vai fazer nada, que ele desistiu. Fala desse jeito, que ele desistiu, para o povo pelo menos passar o Natal em casa. Já que se ele não for fazer nada, se ele desistiu, que pelo menos manda o povo então para casa. Tem até essa conversa. Meu querido, Central, bota o videozinho do desesperado do Flávio Bolsonaro para nós. Bota, bota, bota e toca, toca, toca. Vai te O lascar. reequilíbrio entre os poderes é uma anistia que tem que ser ampla, geral e restrita. Estou cada vez mais convicto disso, que inclua inclusive o ministro Alexandre de Moraes, porque já deu vários exemplos de descumprir a lei do impeachment, o seu artigo 39, inciso 2º, que fala muito claramente, eu vou ler aqui para não falar errado, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Isso é inquestionável, é um consenso entre todos aqui no Brasil. E que essa anistia tem que se estender também aos policiais federais que estão se prestando esse papel, que acabaram de indiciar, por exemplo, 2 deputados federais, Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto Silva, por usarem a tribuna e fazerem uma crítica à Polícia Federal e chamarem um dos delegados de cachorrinho de Alexandre de Moraes, o que é uma verdade. Não adianta agora... Pera. Antes da gente ouvir aqui o Humberto Costa, peraí. É mentira. Não é consenso nenhum a questão de que Alexandre de Moraes é impedido ou suspeito. Isso não é verdade. O Supremo já decidiu isso em mais ou menos 270 processos. Todos os processos em que o peixe pequeno, do dia 8 de janeiro, é condenado, a defesa argue a suspeição e impedimento de Alexandre de Moraes. O plenário decide. Alexandre de Moraes não é impedido e nem suspeito. Por quê, Andréia? Porque Alexandre de Moraes, primeiro, é o juiz da causa. Segundo, o objeto jurídico protegido e tutelado na tentativa de golpe não é a vida de Alexandre de Moraes, é a democracia. É o Estado democrático de direito. O crime foi contra a democracia, foi contra o Estado democrático de direito. As ameaças ao juiz Alexandre de Moraes advieram exatamente por ele ser o juiz da causa. E se toda vez que um juiz foi ameaçado por aquela pessoa que está sendo processada e julgada pelo juiz, e o juiz for ameaçado e o juiz sair, você conta, eu conto. Nenhum criminoso vai ser julgado nesse país. Porque toda organização criminosa, todos os bandidosão graúdo, quando estão sendo processados, ameaçam de morte o Ministério Público, inclusive o juiz. Verdade, para tentar intimidar o juiz e para ver se o juiz pede para sair. Mas isso não torna o juiz impedido, nem tampouco suspeito. O juiz pode até se afastar por uma questão de integridade física e se ele achar que tem que sair, mas não é porque ele é suspeito e impedido. E nesse caso, deixa eu te contar, Alexandre de Moraes, quanto mais ameaçam ele, quanto mais vão para cima dele por ele ser o juiz da causa, mais ele vai para cima. Então, essa tese de que Alexandre de Moraes é impedido e suspeito, ela não é verdadeira.
E o Supremo, em todas as condenações, que já são quase 270, dos golpistas do dia 8 de janeiro, a primeira coisa que o Supremo analisa é a suspeição ou impedimento de Alexandre de Moraes. E o plenário decide. Alexandre de Moraes, o juiz da causa, o relator, não é impedido e nem suspeito por ter sido ameaçado de morte. Porque o crime cometido foi contra a democracia e ele não pode ser afastado por ser o juiz da causa. Ponto. Agora, é claro que os bolsonaristas desesperados estão propagando isso e aí a todo vento para todo mundo, e quem não entende um pouco, e muitas pessoas não são obrigadas a entender, acaba acreditando nessa tese, que não é verdadeira. Alexandre de Moraes foi ameaçado nesse contexto todo porque ele é um juiz, o relator da causa, foi o ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que administrou e organizou todo o pleito eleitoral de 2022. Mas a vítima é a própria democracia, o Estado Democrático de Direito, e não Alexandre de Moraes. Pega o código. Qual código, André? Código de Processo Penal, Código Penal e a Constituição Federal que vai te ajudar a esclarecer. Bota, sem anistia. Vamos ouvir aqui o senador Humberto Costa. Chorar, ouvir com firula jurídica para escapar dos braços da lei, do poder do Estado que eles tentaram a todo custo derrubar. O golpe de Estado, a partir da morte do presidente eleito e do seu vice, é crime absolutamente tipificado pelo Código Penal, porque assassiná-los seria eliminar o governo constituído pela vontade popular, pela vontade das urnas, independentemente de posse ou diplomação, tendo em conta a expectativa de direito à vida a partir da inquestionável vitória eleitoral. Estamos diante de uma hedionda organização criminosa gestada dentro de um governo genocida e assassino que agiu deliberadamente para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes e que certamente estenderia esse extermínio a todos que se opusessem ao golpe de Estado. Inclusive, quem sabe, vários dos que compõem essa casa não estariam mortos, presos, exilados ou torturados. Fechariam o Congresso Nacional, fechariam o Supremo Tribunal Federal, cassariam mandatos, direitos políticos, amordaçariam a imprensa, prenderiam, torturariam, matariam, fariam o que já foi feito neste país, especialmente a partir de 1968, quando o AI-5 aprofundou uma era de terror no Brasil, iniciada em 64 e que durou longos 21 anos. Mas, diferentemente do que houve ali, não haverá anistia. O Brasil não anistiará nenhum bandido, não anistiará nenhum dos criminosos que atentou contra a nossa democracia, contra o Estado de Direito, contra a vontade soberana do nosso povo. Pronto, até aqui tá bom. Não haverá anistia para absolutamente ninguém. E essas firulas jurídicas de engodo, de desinformação, de meias-verdades para enganar as pessoas não está mais funcionando. Está enganando aquelas que já são da extrema-direita, que estão no meio, né, do laboratório de cria de terrorista, tipo tio França, que continua sendo propagado nas redes sociais, bem como da própria tribuna da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Em relação à anistia, escreva aí, sem anistia. Para você ter ideia, o desespero desse povo é tão grande, não só de Flávio Bolsonaro, mas, por exemplo, de Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira deu uma entrevista num podcast aí,
e disse que foi feito um acordo com o candidato à presidência da Câmara de Deputados Federais, o candidato à sucessão de Arthur Lira, Hugo Mota, cuja eleição vai ser no início do ano que vem, agora, em início de fevereiro. E a eleição é entre eles, entre os deputados na Câmara de Deputados Federal para escolher o seu novo presidente no lugar de Arthur Lira e entre os próprios senadores para escolher o novo presidente do Senado Federal. No Senado Federal, com certeza, deve ser Davi Alcolumbre e também na Câmara de Deputados Federais deve ser Hugo Mota, mesmo com a candidatura agora do pastor Henrique Vieira, que lançou a sua candidatura para a presidência da Câmara de Deputados Federais. Mas ele não vai ter, infelizmente, a vitória, porque já está tudo organizado ali entre eles para a eleição interna do sucessor de Arthur Lira. E Nicolas Ferreira, lá nessa entrevista, disse que foi feito um acordo com Hugo Mota, que o PL é a maior bancada de deputados federais que foram eleitos aqui, pelas urnas eletrônicas, que eles disseram ter fraude. As urnas eletrônicas que o PL disse ter fraude, que inclusive entrou com ação para anular os votos de mais de 250 mil urnas, as urnas eletrônicas elegeram a maior bancada de deputados bolsonaristas do PL, de Valdemar Costa Neto, que inclusive foi indiciado pela Polícia Federal pela tentativa de golpe. O que ocorre? Diz que foi feito um acordo e que, eleito Hugo Mota à presidência da Câmara de Deputados Federais, que vai ser aprovado o PL da anistia. Você conta, eu conto. É mentira. Não será aprovado o PL da anistia. Acabou. O terrorista do tio França levou para o caixão, para não dizer outra coisa, levou para o caixão qualquer possibilidade de anistia com o atentado contra o Supremo Tribunal Federal. Bem como qualquer possibilidade de revisão e de derrubada da inelegibilidade de Bolsonaro até 2030 também acabou. Foi levada também para o caixão, para o cemitério com o terrorista tio França. Em relação às urnas eletrônicas aqui, para você ter ideia, sabe no relatório da Polícia Federal? A Polícia Federal encontrou lá, eles tinham um planejamento de roubar a urna eletrônica. Eles iam roubar a urna eletrônica para colocar alguma situação lá dentro, para fazer vídeos. Por isso que tem um cara do Instituto Voto Legal que foi indiciado também, um engenheiro de software, um engenheiro ali, foi indiciado pela Polícia Federal pela tentativa de golpe. A Polícia Federal encontrou um planejamento que eles iam roubar urnas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral para fazer um esquema lá e colocar um trem lá dentro, né, um programazinho lá, para eles começarem a fazerem vídeos colocando em xeque a lisura da urna eletrônica. Nem roubar a urna eletrônica eles conseguiram. Mas tinha um planejamento lá que a Polícia Federal pegou. Então, meu querido, é muito claro toda essa situação. E por isso que não vai ter anistia. Não tem ambiente para anistia. E com o relatório da Polícia Federal, de 886 páginas, com muitas provas, e que vai vir mais situações, pode esperar. Vai vir mais coisa por aí. Não tem como escapar. Alexandre de Moraes quebrou o sigilo disso, enviou para o Procurador-Geral da República, e o Procurador-Geral da República agora vai ter que tomar uma decisão. Ele tem 15 dias, mas esse prazo é impróprio, ou seja, não tem consequência jurídica nenhuma se ele passar desse prazo, e ele vai passar, pelo que tudo indica, e diz que no início do ano que vem, depois do recesso, que eles vão se manifestar. Tem 9 procuradores que são especialistas em atos antidemocráticos, que foram determinados desde o dia 9 de janeiro de 2023 com a tentativa de golpe. Tem gente criando teoria de conspiração, esse povo é da Lava Jato, não sei o quê, pelo amor de Deus, gente, menos. Esse grupo foi escolhido lá no dia 9 de janeiro de 2023, logo depois do 8 de janeiro da tentativa de golpe. Foi escolhido 45 e hoje tem 10. 9 foram deslocados para fazer todo esse estudo em assessoria, procuradores da República, a Paulo Gonet. Vão fazer a denúncia.
Bolsonaro vai ser processado, vai ser julgado e condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro será condenado. E ele vai levar muita gente para a cadeia junto com ele ainda. Ele já levou um monte de Chico. O Chico do dia 8 de janeiro, que está pegando 17 anos de cadeia, agora vai vir o pau no Francisco, que vai pegar pelo menos 28 anos de cadeia. Ai, Andréia, mas Bolsonaro vai fazer 70 anos o ano que vem, aí ele tem a redução da pena, o prazo prescricional diminui. Ok, prescrição não haverá. Por quê? Porque já está na Suprema Corte, não está lá na primeira instância para enrolar e ter a prescrição do crime. Então, prescrição não vai ter. Bolsonaro fazendo 70 anos, ele tem a diminuição da pena em decorrência da idade dele. Ele vai pegar mais ou menos 28 anos de idade. Vamos pôr no máximo do máximo a diminuição da pena, na metade. Vai pegar 14 anos de cadeia. 70 anos, mais 14, 84 anos de idade. Depois de cumprida a pena, nós estamos falando só sobre a tentativa de golpe, nós não estamos falando dos outros crimes, não. Então, calma, só da tentativa de golpe. Eu estou falando da melhor perspectiva possível para Bolsonaro. 70 anos, 14 anos de cadeia, de condenação, 84 anos que ele vai sair da cadeia. Depois dele sair da cadeia, ele vai cumprir 8 anos de período de inelegibilidade. Ele vai poder voltar para a vida política quando ele tiver com 92 anos. E condenado com a pena reduzida para metade, 14 anos pela tentativa de golpe, ele vai sair da cadeia com 84 anos, já diminuindo da metade pela idade dele. Então a perspectiva dele, meu querido, é horrível. E isso eu estou falando só da tentativa de golpe, eu não estou falando de outras coisas, não. Eu não estou falando da fraude do cartão de vacina, da ladroagem das joias, do superfaturamento da dose da Covaxin, da ladroagem do MEC de barra de ouro para lá e para cá. Não estou falando nada disso. Então não me venha que vai ser bom, vai ser bom. Vai ser bom para a democracia. Porque para ele tá lascado. Bota. Bolsonaro tá lascado. E eu não poderia deixar de ouvir esse deputado federal aqui, que para mim é um dos melhores deputados federais do nosso Brasil hoje, pastor Henrique Vieira, que inclusive lançou a candidatura para concorrer contra o candidato Hugo Mota, que é o candidato de Arthur Lira. Bota, Henrique Vieira. Pastor Henrique Vieira, pela liderança do PSOL, após o pastor Henrique Vieira fazer o pronunciamento em nome da liderança do PSOL, nós vamos encerrar a votação. Boa noite a todos e a todas. Estarrecedor o que a Polícia Federal está descobrindo e confirmando sobre a grave tentativa de golpe contra a democracia. Veja o que é a extrema-direita, veja o que é o bolsonarismo. Desde o carro-bomba perto do aeroporto, ao homem-bomba na porta do STF, a um plano de assassinato do presidente Lula, do vice Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Isso é suco de extrema-direita e expressão evidente do que é o bolsonarismo. É carro-bomba, homem-bomba e plano de homicídio de forma absolutamente intencional. A democracia cabe e preserva e valoriza a pluralidade de ideias, o bom debate político. Na democracia cabe centro, esquerda, direita, liberais, conservadores, progressistas, mas o bolsonarismo é extremismo político. Houve tentativa de golpe de Estado, houve a constituição de uma quadrilha, de uma máfia, de uma organização criminosa instaurada dentro da Secretaria-Geral da Presidência, com a participação ativa de ministros do governo Bolsonaro, com o envolvimento de alguns militares e alguns generais. Nós não podemos passar pano, nós não podemos fingir que isso é tranquilo. Por muito pouco nós não estaríamos aqui, porque esse é o grupo político que glorifica a ditadura, a tortura, o desaparecimento forçado, a prisão sumária, a censura, a execução. Por muito pouco
não se instaurou no Brasil o retorno de uma ditadura. Isso é evidente. Esse grupo político glorifica a ditadura e é também mimado, não sabe perder uma eleição. Então, quero reivindicar aqui a gravidade. Não podemos passar pano, reduzir a intensidade, e não faz sentido nenhum a Câmara dos Deputados passar pano e levar adiante um projeto de anistia para quem atentou contra a própria democracia e, no fundo, contra o próprio parlamento brasileiro. É um alerta à sociedade. Democracia é plural, cabe divergência, o bom debate de ideias. Bolsonarismo é carro-bomba, homem-bomba, irracionalidade, violência e ódio. Não cabe na democracia. Um minuto, presidente. Deputado. Muito bem, o deputado federal Henrique Vieira, que vai ali contra o candidato de Arthur Lira concorrer à presidência da Câmara de Deputados Federais. O que eu acho? Eu acho é pouco. O deputado só esqueceu de uma coisa. É violência, é ódio, é mentira, é fake news, não é golpismo e tal, mas é covardia também. Aqui, ó. Plano de fuga de Bolsonaro. Após não conseguir apoio das Forças Armadas para consumar a ruptura institucional, saiu do país para evitar uma possível prisão e aguardar o desfecho dos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, escreveu a PF. E a PF, que encontrou documentos, disse que o 8 de janeiro fazia parte de todo esse planejamento, fez parte de todo esse planejamento de tentativa de ruptura institucional, de tentativa de golpe de Estado, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que foi propagada, incentivada e financiada por bolsonaristas de extrema-direita, que inclusive tinha até nome, era a Festa da Selma, para fazer uma alusão à Selva, que é um grupo de operações especiais do Exército. A Festa da Selma, que era exatamente um código entre eles, que era o 8 de janeiro. A Festa da Selva. Então, meu querido, Bolsonaro, na hora do vamos ver, colocou em ação o plano que a Polícia Federal encontrou, o plano de fuga. E deixou haver navios e colocou na cadeia todas essas pessoas que estão hoje sendo processadas e presas pelo 8 de janeiro. O sangue de Clesão está na mão, não é de Alexandre de Moraes. O sangue do Clesão está na mão de quem levou o Clesão para o 8 de janeiro. O responsável, melhor, o irresponsável que incitou, propagou, financiou, conspirou, planejou, atuou e executou todo esse crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e levou o povo nesse planejamento chamado Selma, a Festa da Selma, levou o gado para um matadouro. E essas pessoas hoje estão presas, condenadas, muitas a 17 anos de cadeia, um outro grupo foragido, graças ao fujão, que fez, aprontou, conspirou, planejou, executou e fugiu na hora H. E tudo isso que eu estou a dizer, a Polícia Federal comprova nos documentos de 886 páginas que a Polícia Federal concluiu o inquérito policial e deflagrou aqui o indiciamento de 37 pessoas por 3 crimes em que Bolsonaro, o termo Bolsonaro é citado 535 vezes, em que 37 pessoas, dentre as quais 25 militares, dentre os quais 6 generais, foram indiciados pela tentativa de golpe. General Braga Neto, General Estevão Teófilo, General Paulo Sérgio Nogueira, Tenente Coronel Bernardo Rusmão, General Mário Fernandes, que está preso, General Heleno, Almirante Almir Garnier,
General Laércio Virgílio, Coronel Alexandre Castilho, Ângelo Martins, Major, Anderson Lima, Coronel, Sérgio Ricardo, Coronel, Coronel Gianni, Coronel Cleverson, Fabrício Moreira, Coronel, Guilherme, Coronel, Newton Diniz, Coronel, Jean Carlos, Subtenente, Ronald, Coronel, Marcelo Câmara, Tenente Coronel, Renato Paula, jornalista, que era jornalista da Jovem Pan, Figueiredo, Fernando Sirimedo, da Live, ele era um argentino que fez uma live golpista falando das urnas eletrônicas. Felipe Martins, assessor especial da Presidência da República. Padre José Eduardo, que era golpista e que ajudou em toda a tratativa da minuta golpista. Policial Federal Marcelo Bormervete, esse aqui já abriu o bico, viu? Ele estava na BIM paralela de Bolsonaro. Ailton era um capitão do Exército que foi expulso, aliado de Bolsonaro, também indiciado. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, indiciado. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Alexandre Ramage, diretor-geral da BIM paralela de Bolsonaro. Tércio Arnaldi, era assessor especial da Presidência da República. Amaury Saad, advogado, segundo a Polícia Federal, ajudou na elaboração da minuta golpista. E esses aqui, ó, todos esses aqui estão presos. O tenente-coronel hoje, a Rafael Martins, o tenente Hélio Ferreira, o tenente Bezerra, coronel, o tenente-coronel Bezerra, o general Mário Fernandes e o policial federal Vladimir Bastos. Todos esses 5 hoje estão presos pela a tentativa e o planejamento de assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. E as provas são muitas e robustas. E a grande maioria das provas são provas materiais. O que é isso, Andréia? São provas irrefutáveis. Basta uma perícia. A perícia diz que a voz é da pessoa, não tem como ser derrubada essa prova. Basta uma perícia e diz que é escrita, porque vários documentos estavam escritos à mão. Basta uma perícia e dizer que a escrita era de fulano ou beltrano, não cabe prova em contrário. Não tem como. Não tem como, são provas materiais de todo esse plano golpista e que essas pessoas responderão. E não haverá anistia para ninguém e a justiça será feita, acredito, na sua plenitude. Tudo isso foi para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que escalou um grupo de 9 a 10 procuradores da República para fazer todo o estudo. E essas pessoas são exatamente aquelas pessoas que foram escolhidas no 9 de janeiro de 2023, que faz parte do grupo de combate a atos antidemocráticos. Paulo Gonet, na minha opinião, vai fazer a denúncia no início do ano que vem. Depois do recesso, fevereiro, vai fazer a denúncia e eles serão processados. O ideal, você quer saber o ideal e o real? Vamos ao campo do ideal. No ideal, Bolsonaro já deveria estar preso. Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno já deveriam estar presos hoje, a partir de prisão preventiva. Só que o ideal, às vezes, é difícil de ser alcançado. Então, vamos para o real. Vai ocorrer toda a situação de análise de todos esses documentos e provas pela Procuradoria-Geral da República. No início do ano que vem, em fevereiro, depois do recesso, vai fazer a denúncia. Oferecida a denúncia, ou vai pedir diligência, mas eu acho que não vai ter mais esse ambiente de pedir diligência, não. Mas pode pedir. Oferecida a denúncia, o Supremo Tribunal Federal recebe a denúncia. A priori, quem vai julgar é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros e dividido em 5 turmas. A primeira turma, em que Alexandre de Moraes faz parte, aqui o ministro relator de tudo isso faz parte, a primeira turma, e a segunda turma. No regimento interno do Supremo Tribunal Federal está escrito o seguinte, que questões criminais devem ser distribuídas para as turmas que devem julgar questões criminais, e deixar o plenário livre para julgar só em sede de recurso, para julgar as outras questões, as outras ações civis, ações em recurso criminal, ações eleitorais, ações ambientais, ações de política administrativa, de direito administrativo, enfim.
Então, a partir dessa perspectiva, deve ir para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal, então, recebe a denúncia. Recebida a denúncia, começa o processo criminal contra Bolsonaro e sua organização criminosa, e onde eles serão condenados. Se Bolsonaro pegar a pena máxima da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de tentativa de golpe e de organização criminosa, serão 28 anos de cadeia, só da tentativa de golpe. Diminuída pela metade, que é a melhor dos mundos para Bolsonaro, ele fazendo 70 anos, diminuir pela metade, vai pegar 14 anos de cadeia. Depois que ele cumprir 14 anos de cadeia, depois do cumprimento da pena, passa a contar ainda 8 anos de inelegibilidade. 70 anos mais 14, 84, mais 8, 92. Não é isso? Exatamente. Vai ser quando ele vai poder voltar para a vida política, com 92 anos de idade. Por que eu faço questão de explicar isso? Porque tem muita mentira e fake news por aí nas redes sociais, falando que Bolsonaro vai ser candidato em 2026, não sei o quê, não sei o quê. Bolsonaro já foi condenado em 2 ações pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, em que ele é inelegível pela Justiça Eleitoral até 2030. Esse é o campo eleitoral. Então, até 2030, Bolsonaro está fora da vida política. Esse outro campo que eu acabei de te explicar é o campo criminal, que funciona desse jeito. Ou seja, Bolsonaro vai voltar para a vida política só com 92 anos. Por quê? Porque durante o cumprimento de pena, os direitos políticos do apenado, eles são suspensos. Tanto os direitos políticos ativos de votar, quanto os direitos políticos passivos de ser votado. Os direitos políticos de quem está preso é suspenso. Ou seja, vai ficar 14 anos com os direitos políticos suspensos, conforme a lei criminal, e mais 8 anos a posteriori do cumprimento da pena, os direitos políticos estarão suspensos pela inelegibilidade que vem com a lei da ficha limpa. Depois de cumprido a condenação, 8 anos para frente, continua inelegível. E agora, nesse momento, desde o ano passado, Bolsonaro já é inelegível por uma sentença, um acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Justiças distintas com efeitos específicos. Entendeu? Agora, que dia que Bolsonaro será preso? Isso eu não sei. Para mim, a prisão de Bolsonaro já está atrasada e ele deveria estar preso preventivamente, notadamente pela entrevista que ele deu, que foi um ataque ao judiciário. E isso não é cabível e deveria ser inadmissível, mas está solto. E detalhe, tinha que pôr uma tornozeleira eletrônica em Bolsonaro. Bolsonaro é fujão. Bolsonaro fugiu no dia 30 de dezembro, como a Polícia Federal encontrou o plano de fuga dele, que está no relatório, fugiu para os Estados Unidos. Bolsonaro fugiu para a Embaixada da Hungria no dia 12 de fevereiro desse ano, logo depois da Operação Tempus Veritatis, ele correu e fugiu dentro da Embaixada da Hungria, onde a polícia não pode entrar para cumprir mandado de prisão, a não ser que tenha autorização do embaixador, senão não pode entrar. Ficou lá 2 dias e 2 noites. Fugiu. Coloca uma tornozeleira em Bolsonaro, porque senão Bolsonaro vai fugir. Ele é fujão. E ele sabe, a partir do momento que eles estão vendo tanto de provas materiais, robustas, ele não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E o bicho é Alexandre de Moraes e está pronto. Então, meu querido, bota na cadeia ou bota pelo menos uma tornozeleira eletrônica. Senão, vai fugir. Eu estou avisando isso aqui. Meu querido, dá aquela paradinha, toca no like. Quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. Se você não curtir, o YouTube não indica. E vai predominar nas redes sociais o quê? Mentiras. Mentiras, fake news, teorias de conspiração, toda essa situação aí. E a gente precisa chegar e derrubar tudo isso. Como que a gente faz isso? Alcançando uma maior visibilidade, tendo maior alcance. Como que a gente faz isso?
Você, quando curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. Então, curte a live. Terminando a live aqui, ó, deixe seu comentário. Bolsonaro na cadeia, tornozeleira eletrônica, Gonê, vamos agir, sem anistia, somos resistência, queremos justiça. É isso, e vamos para cima. Porque aqui não, Jacaré. Se depender de mim, se depender de você, ó, aqui não. Nós vamos suplantar, nós vamos derrubar essas teorias de conspiração, essas mentiras, essas fake news, toda essa situação aí que é para passar mel no bigode do gato, do gadinho de novo, para manipular e usar ele e fazer de conta que Bolsonaro é um coitado, perseguido, lascado pela ditadura comunista, que é tudo mentira e fake news. Ditadura era o que eles queriam implantar. E se lascaram. Gonê! Ô, Gonê, cadê você, meu filho? Bota, 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 sem anistia, toca, toca, toca no like. E se tiver gadinho chorando na live, acho que o gadinho deu uma fugida, né, gente? Acho que o gadinho pegou a cabeça e enfiou debaixo das pernas e tá meio escondido. Enfiou na areia e tá meio escondido, não é? Porque vai falar o quê? Vai fazer o quê agora? Se falar fechado com o Bolsonaro, só se for na papuda, né? Bolsonaro, meu mito, só se for dentro do presidiário, o presidiário. Então não tem jeito, o terrorista, o golpista e tudo mais, porque dá uma lidinha no relatório. Dá uma lidinha no relatório que você vai ver. O trem tá feio. E é para Bolsonaro e sua organização criminosa. O que eu acho? Eu acho é pouco. Meu querido, muito obrigado pelo seu like, pela sua curtida, pelo seu comentário, pela sua presença, pela sua resistência, pela sua sapiência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, Andréia, vai se lascar. Diga para o povo que eu fico. Eu fico. Bolsonaro não ficou, não. Fugiu. E o plano de fuga está lá no relatório da Polícia Federal que foi encontrado. Meu querido, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.